e o mercado financeiro teve que ajustar os ponteiros e as expectativas para a economia brasileira, que inclusive passaram por várias revisões, depois dos dados que foram divulgados do IPCA 15. O balanço divulgado pela Austin Rating mostra que a inflação mais resistente vai exigir uma postura ainda mais severa do Banco Central. Com o IPCA 15 de maio em 0,62%, o maior para o mês desde 2016, a inflação acumulada estourou o teto da meta ao atingir 4,64% em 12 meses. Vamos entender um pouco mais sobre essa avaliação agora com o economista da Austin Rating, Rodolfo Sartori. Rodolfo, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês falando na CNN. E, bom, o resultado do IPCA 15 ele veio realmente desconfortável, né? A mediana das projeções estavam por volta de 0,56 e veio 0,62. Se fosse só isso, a gente estaria tranquilo. Mas, para além da foto, o filme está ficando um pouco desconfortável mesmo. Quando eu olho alimentos, eu tenho ficado um pouco preocupado. Alimentos a domicílio, principalmente, que subiu 1,73, se eu não me engano. Foi um arrefecimento muito marginal frente ao que a gente tinha observado no mês anterior. Isso sugere, de alguma forma, que o choque de combustíveis, que na bomba realmente passou, está começando a se espraiar pela economia. E isso gerou uma preocupação na gente aqui na Austin. A gente já tinha feito uma revisão anterior que tinha levado o IPCA para 4,86 e agora revisitamos novamente para 5,04, dado o resultado de ontem. Aproveito para te perguntar até que ponto essa inflação, Rodolfo, na sua avaliação, tem a ver com a guerra no Oriente Médio e até que ponto isso que a gente está vendo no IPCA 15 passa a ser um problema nosso, doméstico mesmo? Olha, como eu ressaltei no documento que a gente enviou, né, até para vocês, para a nossa visão sobre o tópico, existe sim um espraiamento da inflação derivado da guerra do petróleo. Alimentos que, com alguma sazonalidade, já poderiam ter melhorado o seu desempenho, ainda não melhoraram. Então, parece que a alimentação a domicílio, esse preço do supermercado, que a gente está sempre olhando, que todo mundo olha, já tem começado a sentir esses efeitos. Porque você tem frete que fica encadeado com transporte. Então, tudo bem, o choque da bomba passou. Esse choque dura 2 meses. Só que a pessoa que constantemente está pagando um pouco mais caro, porque o patamar dos preços se alterou frente ao período anterior à guerra, vai de alguma forma repassar esse valor. Então, tem o cenário da guerra, mas além disso, você tem uma inflação de serviços, e principalmente quando a gente olha os núcleos, que tem operado acima da meta. Então, se você tem uma inflação de serviços, que aí é muito derivada da demanda agregada e de como a economia tem desempenhado. A gente olha isso pelo mercado de trabalho apertado, como a gente viu hoje. E quando a gente olha um núcleo no acumulado de 12 meses que ainda está rodando acima da meta, quer dizer, existe sim um problema de choque, um problema de espraiamento do choque, mas existe uma inflação que está desconfortável por características da economia brasileira. Eu lembro que tanto a inflação de fevereiro quanto março foram surpreendentes. A de março, o choque mal tinha começado, quer dizer, a de fevereiro o choque mal tinha começado e ela já surpreendeu para cima. Então você tem ali uma questão interna também. Outro ponto que eu queria até entender com relação a esse relatório que vocês divulgaram é como que o possível El Niño, que muita gente tem alertado, pode impactar também no cenário daqui para frente, olhando para o cenário inflacionário. Bom, se o El Niño for realmente o El Niño mais forte que se espera da história, né? A tendência é que a inflação de alimentos, que ano passado foi um fator importante para a descompressão da inflação, que ajudou com que a inflação estivesse controlada, deve sim se comportar pior. Então, no segundo semestre, o que pode acontecer é a gente ter uma inflação de alimentos, com destaque para alimentos a domicílio, oscilando mais para cima e configurando um quadro de inflação de alimentos mais elevado do que se teve ano passado. E o que tende a pressionar, tende a ser um fator de pressão para a inflação realmente romper a meta. E caso ela rompa a meta, é sempre um problema, né? E aí são 2 fatores externos, o choque do petróleo e também o El Niño. Quer dizer, você tem 2 pressões muito grandes em alimentos aí que devem fazer a
a inflação de alimentos e alimentos a domicílio oscilar até mais do que o teto da inflação, quer dizer, próximo de 5% ali, coisa nesse sentido. Rodolfo, outro ponto também, o relatório sugere que o Banco Central não está conseguindo resolver a situação da inflação só com os juros, né? Como é que você está enxergando esse cenário? Tem gente que fala que o cargo mais difícil da República é o de ministro da Fazenda. Eu colocaria, junto ao ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central. E aí, por que eu digo isso? É muito complicado você combater uma inflação que deriva, em grande parte, de um choque de oferta com os juros. Não há possibilidade do Banco Central deixar de ser cauteloso e ignorar o que está acontecendo. Ele precisa continuar sendo conservador nesse momento, porque, para além do choque externo, o Banco Central precisa estar olhando também como os agentes estão interpretando sua atuação. Isso eu acho que o Banco Central tem feito com maestria. O Banco Central tem conseguido controlar dentro do possível as expectativas. Um Banco Central que fosse um pouco mais leniente com a inflação teria visto as expectativas descambando muito para cima. Elas já estão acima do teto da meta, o que é ruim, mas eu acho que há uma compreensão que o Banco Central tem feito o que há de se fazer no seu espaço. Agora a discussão de quanto os juros vai ficar, se ele vai ficar em 14, se ele vai ficar em 13,5, mas a postura do Banco Central tem sido muito assertiva dentro do que ele consegue executar. Perfeito. Rodolfo, outro ponto também que eu queria até entender, a gente repercutiu aqui no começo do jornal a notícia da Petrobras, que decidiu aumentar mais um pouco o preço da gasolina, do combustível, mas que no fim das contas vai sair um valor para a distribuidora pequeno, né, por causa da subvenção de 0,04, na verdade de 4 centavos, né? Queria até saber a sua avaliação diante desse movimento, o quanto que isso pode também começar a impactar a inflação daqui para frente. A gente viu, inclusive, para esse IPCA 15, um cenário em que os combustíveis foram até um ponto importante para esse cenário do IPCA 15, porque não subiram tanto, né, quanto era esperado. Não, na verdade, alguns combustíveis, a gasolina, se eu não me engano, até deflacionou. Porque como funciona um choque externo, né? O choque externo, ele é como eu posso dizer assim, ele é uma pancada. Ele vem em 1 ou 2 meses, muito intenso, só que aí ele está sendo controlado dentro da bomba, porque o preço da gasolina na bomba ficou relativamente estabilizado. Então, agora, o que a gente precisa olhar é como isso será espraiado, é o que eu disse, e já tem acontecido, seja por alimentos, talvez capte um pouco em industriais também, porque frete pega tudo, né? Então, você vai ter ali algum espraiamento mesmo. Agora, esse reajuste que a Petrobras fez, por um lado, ele já é esperado, a Petrobras estava operando com muita defasagem, é difícil você segurar, até porque não é nem saudável, para falar a verdade, né? Como a Petrobras é uma empresa listada em bolsa que paga dividendos inclusive ao Tesouro, não é saudável que a Petrobras represe preços por além do demais. Não digo que ela precisa, a cada mês que o petróleo oscilar, ela precisa variar seu preço, claro que não. Ela tem sim uma função de estabilização, só que já estava para lá de 50% a defasagem. Então era importante uma correção. E aí foi onde o governo federal entrou e com uma subvenção de 0,44, o que para a distribuidora representa uma alta no preço de 0,04. No fim, fazendo as contas, etc., eu calculei o impacto direto dessa elevação por volta de 0,02 no preço do IPCA. Então, é um efeito marginal, é um efeito de ruído dessa elevação em termos práticos, né? Agora, o que realmente importa é como a economia brasileira vai suportar e como os preços vão espraiar para outros setores, para outros serviços que são influenciados diretamente pelo preço da gasolina, né? Muito bem, Rodolfo Sartori, economista da Austin Rating, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente e volte mais vezes. Muito obrigado, sou eu que agradeço por participar. Enfim, seguimos acompanhando, sempre que precisarem, estamos à disposição. Combinado, obrigada, uma boa tarde para você.